semana, esta semana que entra agora. No final dessa palavra eu tenho um recado muito especial para você no tocante a estas informações, amém? Fica aí ligado e vamos meditar na palavra de Deus. 1 Samuel 30, versículo 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Senhor, diante da Tua presença nós nos encontramos para Te agradecer, celebrar Teu nome por essa oportunidade. Senhor, quero lhe pedir capacidade na ministração dessa palavra, que no tema proposto para esta noite o Senhor tenha liberdade de falar, de agir e de operar segundo a sua boa vontade. Abençoe-nos, ó Deus, é o que eu te peço no nome santo de Jesus o Cristo. Amém e amém. Queridos, hoje, dentro do texto que nós lemos, eu gostaria de pregar subordinado ao tema ânimo na adversidade. Ânimo na adversidade. Davi, ele estava passando um grande processo na sua vida. A Bíblia vai dizer que Davi estava naquele processo de aguardar o tempo de Deus, aguardar as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Lembrando que Samuel ungiu Davi para ser rei de Israel, mas então o reinado de Israel estava sendo ocupado por Saul, e para que Davi fosse rei, Saul teria que ser destronado. Então Davi, ele aguardou com expectativa Deus agir, porque se foi Deus que prometeu, então Deus certamente iria cumprir todas as coisas. Davi em nenhum momento ele quis usurpar o trono de Israel, antes aguardou com paciência no Senhor. Só que o processo de aguardar e de esperar gerou muitos conflitos em Davi. Muitos, mas muitos conflitos mesmos. Conflitos externos, conflitos internos. Davi passou longos 13 anos esperando a promessa de Deus se cumprir, desde a sua unção até o momento em que a coroa de Israel foi colocada em sua cabeça. Aqui em Ziclag, nós temos um episódio onde Davi, ele passa por um árduo processo na sua trajetória. Davi, ele enfrenta uma angustiante prova, porque ele tinha saído da sua cidade, e agora fora da cidade aparece um grupo de salteadores, os amalequitas, que eram famosos por saques, e tinha grande histórico de roubos. Esses amalequitas entraram na cidade de Davi, aproveitando que a cidade estava desguarnecida, aproveitando que a cidade estava sem nenhum homem, porque todos os homens haviam ido com Davi para uma batalha, inclusive batalha esta que nem de Davi era, porém eles saíram armados para um confronto. E agora, deixando a cidade desguarnecida, o ladrão ou os ladrões entram na cidade. E é importante ressaltar a cidade num todo completamente desguarnecida. Muitas das vezes Satanás, ele se aproveita das nossas fragilidades,
ou se aproveita que a nossa vida espiritual, ela não está bem vigiada, ela não está bem sitiada. Ele aproveita-se disso para tentar investir contra as nossas vidas. Ele aproveita os nossos momentos de fragilidade, ele aproveita os nossos momentos em que a gente não está vigiando, ou talvez a gente não está completamente ativos na oração, e deixa a nossa cidade espiritual completamente desguarnecida. É aí que ele se aproveita para entrar, é aí que ele se aproveita para tentar nos colocar na lona, nos colocar na pior. Foi o que aconteceu com Davi. Davi fora, então os amalequitas entram, leva suas mulheres, seus filhos, e deixa a cidade completamente destruída, fogo, queimada, em cinzas. Então Davi, 3 dias depois, chega no local. Agora, quando ele chega e encontra a cidade não do jeito que deixou, mas uma cidade com uma verdade totalmente diferente. Era um retrato de dor, era um retrato de perda, um retrato de choro, de desânimo. Porque quando Davi viu aquela situação, o texto vai dizer que todos começaram a chorar. Davi e mais 600 soldados. Quando eles viram aquela situação caótica em que estava a cidade, eles se colocaram em prantos, começaram copiosamente a chorarem, a ponto de não terem mais forças para chorar, porque a situação era calamitosa, a realidade era irreversível, a adversidade havia batido na porta de cada homem daquele. Quantas das vezes nós somos surpreendidos por adversidades, talvez não parecidas, mas dentro de cada realidade dificultosas. Quantas vezes nós somos surpreendidos por uma notícia do médico que estamos doentes? Quantas das vezes somos surpreendidos por uma notícia do patrão em que nós fomos demitidos? Quantas vezes nós enfrentamos grandes adversidades na nossa vida e que a nossa única solução é fazer como Davi, copiosamente chorar. O choro, apesar de não ser encarado como positivo por muitos, biblicamente ele é muito positivo, porque o choro, ele lava a alma. O choro, ele é uma descarga emocional, uma descarga da alma. O choro é um dispositivo de Deus para que a alma do ser humano conseguisse sofrer com força, para que a alma do ser humano suportasse a adversidade. Só que chorar apenas não adianta, chorar apenas não basta, chorar alivia a alma, mas tem uma coisa que dá força ao espírito, é o ânimo. Então nessa noite, eu quero uma palavra de Deus, não somente para a tua alma, mas para o teu espírito, para que você encontre ânimo no Senhor, porque Deus tem alto dos céus para te animar ainda essa noite. Agora Davi, não tendo mais forças para chorar, ele se angustia. A angústia é a indisposição da alma, é a alma dizendo eu desisti, é a alma dizendo acabou tudo. A angústia é o grito da alma, é a alma dizendo eu não consigo. E o retrato dessa realidade nesse cenário é tão real que o texto vai dizer que na medida que aqueles homens choravam, eles agora buscam em Davi um culpado. E o texto vai dizer que eles pegam pedras nas mãos, e o intuito deles era matar Davi. Por quê? Porque quando a adversidade bate à nossa porta, a gente quer encontrar culpados, a gente quer entender o porquê de todas estas coisas. Então, o culpado na cabeça dos homens era Davi. Então logo
eles pegam as pedras e o intuito é matar Davi. Só que diferente deles, Davi tem uma atitude totalmente distinta. O texto vai dizer que eles pegam pedra, mas Davi, ele se põe de pé e manda chamar o sacerdote. Então, irmãos, a adversidade tanto de Davi quanto dos 600 era a mesma. Davi também perdeu a mulher, Davi também perdeu os filhos. Não foram só os 600. Só que qual foi a atitude deles? Os 600 ficou procurando culpados. Os 600 logo pegou pedra na mão para querer matar o outro. Mas Davi, ele se pôs de pé. Davi, ele falou com Deus. Davi, ele chamou o sacerdote para se aconselhar e para orar. Aí está a diferença de como nós nos suportamos diante da adversidade. Na adversidade, alguns se desesperam. Na adversidade, alguns procuram culpados. Na adversidade, alguns preferem acusar a outros. Mas aqueles que, a exemplo de Davi, eles buscam em Deus as respostas. As respostas para a tua adversidade não está no outro, está em Deus. As respostas para os teus problemas estão todas em Deus. Olha o que o texto vai dizer, o versículo 6. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi encontrou ânimo no Senhor seu Deus. Porque só em Deus existe ânimo, gente. Porque só em Deus existe forças. Porque só em Deus nós temos condições de vencer as adversidades. Você nunca vai conseguir vencer as adversidades distante de Deus. Você nunca vai conseguir vencer os teus problemas afastado de Deus. Você precisa buscar na pessoa certa a força necessária. Você precisa buscar na pessoa certa as armas necessárias. E é em Deus que nós encontramos o que for necessário para nos ajudar a vencer a adversidade. Um dia Moisés, ele declarou no livro do Êxodo, no capítulo 15, no versículo 2, o Senhor é a minha força, e eu o louvarei. O Senhor é a minha força, e o meu cântico. Por que Moisés disse isso? Porque Moisés reconhecia que Deus era a sua força. Moisés reconhecia que Deus era a fonte de todo ânimo. Foi isso que o salmista no Salmo 91, verso 2 declara. Direi eu ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isaías, ele disse que este Deus, que é a fonte de toda força, Ele dá força ao cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então espere em Deus. Não saia procurando culpados. Não saia atônito e desesperado querendo resolver do teu jeito. Quando a adversidade bater à tua porta, fale com Deus. Consulte a Deus. Ore a Deus, porque é em Deus que está a tua força. É em Deus que está o teu ânimo. Deus é o teu refúgio. Deus é a tua fortaleza. Deus é o socorro bem presente na hora da tua angústia. Quando você não se sentir mais com vontade de nada na vida, Deus ainda continua sendo a tua fortaleza. Mas você precisa reconhecer isso e esperar nele, porque Ele renova a sua força.
Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis adversidades, no mundo tereis problemas, mas tende bom ânimo. Pastor, como é que nós podemos ficar animados quando estamos em adversidades? Fisicamente falando, impossível. Psicologicamente falando, impossível. Então, como conseguimos ficar animados no meio da adversidade? Só Deus para fazer um negócio desse. Somente Deus pode suscitar forças de onde não tem. Somente Deus pode nos ajudar no processo do ânimo, para que nós tenhamos condições de continuar em frente. Deus é a fonte de todo ânimo. Deus é o canal de todo ânimo. Então, quando eu reconheço que Deus é suficiente na minha vida, quando eu reconheço que Deus é o único que pode me ajudar na adversidade, eu não tenho outro recurso senão falar com Ele e buscar nele, através da oração, este ânimo. Foi isso que Davi fez. Quando Davi chamou o sacerdote Abiatar com a estola sacerdotal, ele demonstrou para os seus soldados e para todo mundo que, independente do que estava acontecendo, ele ia falar com Deus. Independente do que aconteça com você, o teu único recurso é sempre falar com Deus. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente fala com todo mundo, reclama para todo mundo, pede ajuda para todo mundo, menos para Deus. Fale com Deus, Ele é o teu Senhor, e nele tem a força necessária para você vencer essa adversidade. Davi, então, ele faz uma consulta a Deus, e o diferencial de Davi em relação a muitos homens é esse: sempre quando ele estava numa situação que ele não entendia, ele sempre consultava a Deus. Ele disse assim, capítulo 30, versículo 7, versículo 8: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Davi, ele faz uma oração, tanto sem entender, porque ele fala: Senhor, se eu sair daqui agora e começar a perseguir aqueles que fizeram tudo isso contra nós, eu vou conseguir alcançá-los? Mas na cabeça de Davi, o sentimento do coração dele, naquele momento, não era um sentimento de recuperar a mulher ou os filhos, porque Davi, vendo aquele cenário, era muito provável que tinha morrido muita gente. Eu acho que a esperança e a expectativa de Davi é apenas de vingança. Então ele faz uma oração como que se dissesse: Senhor, se eu sair daqui agora, eu consigo reaver o que eu perdi, eu consigo, Senhor, ir atrás de tudo isso? E a resposta de Deus para Davi foi essa: persegue-os, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás, e tudo tomarás. Olha a resposta de Deus: persegue-o, porque de fato alcançarás. Aqui nós temos um princípio muito importante, se você quer vencer a adversidade. Porque quando a adversidade vem, a gente primeiro precisa consultar a Deus. E em Deus as nossas forças são reanimadas. O segundo princípio é que quando nós somos reanimados, não podemos ficar prostrados. Porque o texto vai dizer que Deus ordenou Davi persegui-los. E para perseguir alguém, você precisa de uma força de ânimo muito forte para sair do estado em que você está, para ir para um outro estágio. O estágio de andar, o estágio de prosseguir, o estágio de avançar. Então Davi está mostrando para nós que quando a adversidade vem, a gente tem que ter disposição de espírito para lutar. Disposição de espírito para alcançar. Deus está dizendo para ele: persegue. Deus não disse para ele: fica aqui que eu vou trazer todo mundo de volta.
Deus disse para ele: se levante e vai atrás. E eu quero liberar essa palavra sobre alguém que me ouve hoje. Se levante e vai atrás. Pare de cruzar os braços, pare de esperar tudo de cima, pare de cruzar os braços, se levante e vai. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te mandei eu? Esforça-te e tende bom ânimo. A ordem de Deus é sempre se levantar. Filho do homem, levanta-te, pois eu falarei contigo. A ordem de Deus é você se dispor a ir. Abraão, quando viu o seu sobrinho Ló sendo levado por salteadores, ele se dispôs a lutar, ele foi atrás. Isaac, quando viu seus poços entulhados, ele não ficou se reclamando, ele se levantou e foi cavar mais poço. Porque se um poço se fecha aqui, Deus abre outro poço lá na frente. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre lá na frente. Porque Deus ainda é Deus de oportunidades para quem se levanta e vai. Aleluia. O que não pode é ficar olhando para o problema e reclamando. O que não pode é ficar olhando para a adversidade e murmurando. Busque força em Deus e vai na tua força, porque é Deus que está te dando esta força. Você pode dizer: eu não tenho força. Você não, mas a força do Espírito Santo está dentro de você. É pela força de Deus que a gente vai. Nós não vamos na nossa força, nós vamos na força de Deus, que está se movendo dentro de nós. E você pode dizer: pastor, dentro de mim só se move a dúvida, dentro de mim só se move o desânimo. É porque ainda você não se encontrou com Deus, é porque ainda você não fechou a porta do quarto, é porque ainda você não foi para a presença do Senhor. Porque eu te garanto, quando você se prostrar diante de Deus, o Espírito do Senhor renovará as suas forças. O Espírito do Senhor te dará a força necessária para você levantar-se e ir em frente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então Davi, quando ouviu essa palavra, ele se apropriou da palavra de Deus. Porque não adianta nada você orar e Deus falar contigo e você não se apoderar da palavra. Não adianta nada você ir para o quarto da oração e sentir Deus ali dentro, chacoalhando você e te animando, e você continuar prostrado. Não adianta nada. Então se apodere da palavra, se aproprie da palavra e vai. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, joga a rede. Ele falou: mas eu já joguei a noite inteira. Mas se apropria da minha palavra, Pedro. Então eu vou me apoderar dela, eu vou me apropriar dela e vou lançar, porque o Senhor está mandando. Todo mundo conhece o resultado. Quando você se apropria da palavra e você vai, Deus garante o resto. Davi, ele sai com seus 600 homens e persegue, um tanto sem direção, sem saber para onde ia, mas foi, porque o justo vive da fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Talvez você esteja perguntando: eu não sei para onde eu vou, não sei para onde o que eu faço. Deus só mandou ir, então vai. Abraão só disse, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai. E a Bíblia diz que ele não sabia para onde ia, mas andou pela fé. Ande pela fé, viva pela fé. Acredite que a fé é poderosa e suficiente para te mover para lugares que você nunca imaginou ir. A fé, ela é poderosa para te levar para lugares que você nunca pensou e sonhou chegar. É a fé que nos move, é a fé que te move. A Bíblia vai dizer que Davi, quando vai, ele encontra pela sua frente um ribeiro. O nome do ribeiro é Besor, que no hebraico quer dizer frieza. E esse ribeiro aqui, ele é muito desafiador, porque dentro de um contexto espiritual, a Bíblia vai dizer que Davi tinha 600 homens,
Mas quando chegou diante do ribeiro, o ribeiro dividiu o exército. Davi então ele consegue passar, e com ele 400 homens, 200 ficaram para trás. Por quê? Porque o texto vai dizer que eles estavam muito cansados. Eles já tinham viajado mais de 100 quilômetros, quase 3 dias de viagem, sem dormir, só com água, comendo muito pouco. Aí quando eles chegam na cidade, eles têm um alto impacto psicológico de dor, de sofrimento e desgaste. E aqueles 200 não aguentaram. Quando chegou no ribeiro, eles pararam e ficaram para trás. Davi então seguiu adiante. Toda vez que você se dispor a seguir em frente, vai sempre haver um ribeiro que vai tentar te parar. Toda vez que você se dispor a seguir adiante, a buscar os propósitos de Deus para a sua vida, a lutar por aquilo que Deus tem na sua vida, sempre haverá um ribeiro de Besor que vai passar diante de você, para tentar te dividir, para tentar te parar, para tentar esfriar a tua motivação, para tentar esfriar a tua fé. Mas faça como Davi, siga adiante, ultrapasse o ribeiro, aleluia. Como é que a gente vai ter forças para passar o ribeiro? Lembre-se que Deus está contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, porque o Senhor é o teu Deus, Ele está contigo. 200 ficam, 400 avançam. Agora Davi, ele encontra no seu caminho um homem caído. Depois que ele passa o ribeiro, ele encontra um homem caído. Aqui eu quero destacar um ponto muito importante. Porque Davi não tinha nenhuma obrigação de parar. Davi ele não tinha nenhuma obrigação de alimentar ou de fornecer auxílio para aquele homem caído. Davi nem conhecia ele. O texto diz que quando Davi passa o ribeiro, ele encontra um homem, e pelas características do homem era um egípcio, nem era judeu, nem era da nacionalidade de Davi. Só que ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele para, dá figo para ele, dá remédio para ele, dá comida para ele. E Davi estava tão destinado a ajudar aquele rapaz, que Davi esperou ele recobrar os sentidos. Sabe qual é o nosso problema? É que quando a adversidade bate na nossa porta, a gente fica tão desesperado em Deus ajudar a gente, que a gente fecha o olho para todo mundo. O nosso problema é que quando a adversidade bate à nossa porta, a gente fica tão desesperado de Deus fazer alguma coisa por nós, que às vezes nós nos esquecemos que Deus faz por nós através de outros. E ficamos buscando recursos aonde a gente imagina que saia. E Deus de repente Ele prepara o recurso, só que você precisa entender e investir no recurso. Às vezes Deus ele promove o recurso, mas a gente precisa trabalhar com o recurso primeiro. O que Elias fez com aquela mulher viúva? Quando chegou para ela e disse: o que você tem em casa? Ela disse: eu tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite. Então o que Elias disse para ele? Pega o recurso, prepara para mim primeiro, e depois você vai ver o que vai acontecer. Se aquela mulher fosse desobediente à voz do profeta, ela ia pegar o recurso e ia usar para ela primeiro, só que ela ia comer e morrer depois. O que ela fez? Ela pegou o recurso e investiu no que o profeta disse. Quando você começar a aprender a investir em Deus e na sua palavra, você vai ver tudo o que você investindo retornando para você.
Não, eu estou no meio de uma adversidade, eu estou no meio de uma crise, eu estou no meio do problema, então eu não tenho tempo de aplicar recurso nenhum para Deus e muito menos para as coisas espirituais. Eu tenho que correr, eu tenho que fazer. É aí que você se engana. Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Quando você investe em Deus, Deus ele devolve tudo para você. O que aquele homem representava para Davi? Não era só um homem ali. Representava um recurso ali. Deus fez com que aquele homem ali caído fosse extremamente útil para Davi. Só que olhando para ele, era apenas um homem caído. Assim como para aquela mulher, era apenas um punhado de farinha. Assim como na mão de Sansão, a princípio era só uma queixada de jumento. Assim como muitas das vezes, pequenos recursos que a gente olha que é insignificante, a gente não dá valor nenhum. Só que quando investido na palavra de Deus e na obediência daquilo que Ele fala, se torna num poderoso recurso. Não era só um homem caído, era um recurso de Deus para Davi. Só que você precisa entender que o recurso não vem pronto. Você precisa entender que o recurso precisa ser investido. Davi investiu tempo, Davi investiu dinheiro, comida é dinheiro. Davi investiu toda a sua credibilidade naquele homem. Ele parou por alguns minutos até aquele homem recobrar os sentidos. Pense comigo, gente, Davi não estava com pressa, Davi não estava desesperado para achar todo mundo, Davi não estava destinado, objetivado a chegar no seu destino e encontrar todo mundo. Sim, mas ele sabia onde estava, ele sabia o caminho, ele sabia como chegar. Não. Então o que Deus fez? Deus deu o recurso para ele. Eu vou deixar cair o recurso no meio da rua. Quando você se encontrar com ele, para tudo que você está fazendo e investe. Tem gente que não quer perder algumas horas investindo o seu tempo estudando para fazer um concurso, porque acha que só orando Deus vai dar sabedoria e vai tirar nota 10 no concurso e vai passar. Tem gente que não quer perder o seu tempo investindo no recurso que Deus deu, para usar esse recurso lá na frente. O seu futuro depende das suas escolhas e investimentos do presente. O que você está vivendo hoje é fruto do que você investiu ontem. Então, se você quer que Deus mude o teu futuro, então começa a mudar teu presente. Se você quer que Deus te dê coisas novas no futuro, então começa a investir agora. Começa a mudar o teu tempo. Começa a investir mais naquilo que você quer e acredita que Deus pode te dar ou te colocar. Foi o que Davi fez. Alimentou o homem. E por que eu estou perdendo tanto tempo falando desse homem? Porque esse homem é a chave para mudar o destino de Davi. Porque quando ele se levantou, quando esse homem recobrou os sentidos, Davi perguntou para ele: quem é você? E ele respondeu: eu sou servo de um amalequita. Ele me deixou aqui para trás, já faz 3 dias, fiquei doente, ele me abandonou. Nós fomos até uma cidade do sul de Judá, por nome de Ziclag, levantamos fogo contra ela, e levamos todas as mulheres e crianças embora. E Davi olhou para ele e disse: você tem condições de me levar até eles? Ele disse: tenho. Aleluia. Perceberam? Que se Davi deixa o recurso para trás, ele não ia chegar? Perceberam? Que se Davi deixa o homem para trás, ele não ia ter o destino, ele não ia saber onde chegar? Então não adianta você correr, não adianta você pôr o carro na frente dos bois, não adianta você sair desesperado procurando respostas, porque às vezes a resposta está no chão, a resposta está caída, você só precisa levantar. Às vezes a resposta está dentro da tua casa, você só precisa investir.
Às vezes a resposta está do teu lado, você só precisa olhar. E ele disse: eu posso, só me faz uma promessa, não me mate. Ele falou: como é que eu vou matar o recurso que Deus me deu? Como é que eu vou matar o recurso que Deus me deu? Não, me leva para lá, faz teu trabalho e a gente tem um trato, a gente tem um acordo aqui. E a Bíblia vai dizer que aquele homem caído, que aquele homem que ficou para trás, foi útil para Davi. Porque gente caída a gente não deixa para trás, gente caída a gente estende a mão e ajuda. A realidade de muitos lugares, infelizmente, é a realidade do servo amalequita, ou do amalequita. É o servo que está caído, é o servo que ficou doente, e o Senhor vai embora e deixa para trás. Porque para muita gente, as pessoas só são úteis quando estão saudáveis. As pessoas só são úteis quando são produtivas. Porque quando fica doente, porque quando quando passa por dificuldade, são abandonadas, são deixadas de largo, são deixadas para trás. Mas Davi nunca deixou ninguém para trás. Aleluia. Assim como Jesus nunca vai deixar ninguém para trás. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que aquele rapaz leva Davi até o ponto central, aonde estava o bando dos amalequitas. Quando Davi chega no local, a Bíblia vai dizer que Davi, ele luta até recuperar absolutamente tudo que eles levaram. E Deus foi com Davi na luta, Deus foi com Davi naquela batalha. Nenhuma mulher, nenhuma criança foi morta. Davi recuperou tudo. E agora eu encerro com um último tópico: a lei do reconhecimento. Davi, ele passou um grande desafio na sua vida, passou um desânimo gigantesco, superou tudo isso porque Deus lhe ajudou. Ele consegue passar o ribeiro junto com seus soldados, ele investe alguém que estava caído, agora ele luta, e ele consegue trazer aquilo que ele perdeu de volta. E quando estava nesse estágio, Davi agora, ele reconhece. E o reconhecimento de Davi foi em 3 sentidos. O primeiro sentido que Davi reconhece é que Deus lhe ajudou. Quando os soldados vieram, os 400, e encontraram com os 200 que não foram para a batalha, aqueles 400 se motivaram de um sentimento de vaidade, de um sentimento de egoísmo, e disseram consigo: os 200 que não foram, não receberão os despojos que nós conquistamos. Então observe que os 400 estavam dizendo com essa atitude que quem lutou foi eles. Aí Davi, ele aparece e diz: negativo, os 400 têm direito, assim como os 200 também. Os 200 não foram, porém ficaram cuidando das bagagens. Então todo mundo tem direito. E a Bíblia vai dizer que o que Davi disse virou uma lei, virou um estatuto em Israel. A lei da divisão dos despojos. E isso só foi possível porque Davi disse: só temos o que temos porque Deus foi conosco. Então Davi reconheceu em primeiro lugar que quem foi o responsável pela vitória não foi ele nem a sua capacidade, foi Deus. Então nunca se esqueça, quando você superar essa dificuldade, de olhar para cima e dizer: Deus, eu reconheço que se não fosse o Senhor, eu nada teria. Reconheça Deus em primeiro lugar, que foi o responsável em te ajudar.
Reconheça a Deus em primeiro lugar, que foi o responsável em te atender nessa dificuldade. Apesar de ser um tanto óbvio reconhecer Deus em tudo, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade, a exemplo desses 400 homens, de reconhecer Deus como seu provedor, como seu ajudador, como aquele que ajuda e fortalece. Tem gente que tem dificuldade. Quando está passando por luta, lembra-se de Deus, mas quando Deus dá a vitória, se esquece de Deus. Cuidado, reconheça Deus, e eu só consigo reconhecer Deus tributando a Ele a honra e a glória devida. Mas infelizmente tem gente que deixou de reconhecer Deus na sua vida. Tem muita gente que deixou de reconhecer a mão de Deus, o poder de Deus na sua vida, e agem inconsequentemente como estes 400 homens, cheios de vaidade, de egoísmo e de soberba, tomando tudo para si e não retribuindo em nada. Retribua, olhe para Deus e reconheça Ele acima de todas as coisas. Segundo, Davi, além de reconhecer Deus, Davi também reconheceu o valor dos seus soldados. Quando ele disse, divida todos os despojos com todo mundo, ele estava dizendo com essa atitude, todo mundo é útil. Reconheça o valor de quem anda com você, reconheça o valor de quem luta com você, reconheça o valor de quem caminha com você, reconheça o valor de quem estendeu a mão para você, reconheça o valor de quem nunca te abandonou e nunca te deixou. Reconheça isso. Marido, reconheça o valor da tua esposa. Esposa, reconheça o valor do teu marido. Membro, reconheça o valor do teu pastor. Pastor, reconheça o valor dos teus membros. São os soldados que Deus coloca do nosso lado, porque ninguém consegue nada sozinho. Tudo que Deus tem nos dado nas mãos, é porque Ele tem colocado ao nosso lado homens e mulheres guerreiros, que nos auxiliam no processo da adversidade. Os 400 eu reconheço, mas eu também reconheço os 200 que ficaram segurando a bagagem. Os 200 não levantaram espada, os 200 não levantaram lança, os 200 não atravessaram o ribeiro, os 200 não foram atrás dos despojos, mas ficou aqui segurando as bagagens. Então eles também são os meus soldados, eles ficaram para trás, mas também são meus. Porque existem soldados que estão na linha de frente, mas existem soldados que estão na linha de trás. Existem soldados que estão em destaque, mas existem soldados que não aparecem. Os soldados que não aparecem são tão importantes quanto os soldados que aparecem. Os soldados que ficam nos bastidores são tão importantes quanto os soldados que estão ali aparecendo em destaque. Então reconheça aqueles que lutam com você. Reconheça Deus em primeiro lugar. Reconheça aqueles que lutam por você. Em terceiro e último lugar, reconheça amigos de verdade. Porque a Bíblia vai dizer, no capítulo 30, no versículo 26, quando Davi e os seus homens, e sua esposa e seus filhos chegam na cidade, Davi ele toma dos seus despojos, além de dividir com os 400 e os 200, ou seja, com 600 soldados, Davi, diz a Bíblia, que ele dá presentes dos despojos aos anciãos de Israel. E alguém vai perguntar, o que os anciãos fizeram para merecer presente de Davi? Na batalha, absolutamente nada. Os anciãos de Israel não estavam lá quando levou as famílias de Davi. Os anciãos de Israel não atravessou o ribeiro. Os anciãos de Israel não lutaram com Davi. Os anciãos de Israel não fizeram absolutamente nada para Davi.
E Davi reconheceu eles. Eu sei que a sua mente egoísta e vaidosa está em conflito agora e dizendo: para que eu vou dar alguma coisa para alguém que não fez nada por mim? É a mente vaidosa e egoísta das pessoas. Mas Davi era desprovido desses sentimentos de vaidade e de ganância. Davi reconheceu os seus amigos. Aleluia. Ele disse: está aqui, amigos, um presente para vocês. Porque eu sei que agora vocês não lutaram, mas lá atrás vocês me incentivaram. Oh, aleluia. Eu sei que agora vocês não saquearam, vocês não correram atrás de nada, eu sei disso. Mas eu sei que vocês me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Oh, louvado seja o Senhor. É a lei do reconhecimento, meu irmão. É reconhecer Deus acima de todas as coisas. É reconhecer quem está na luta contigo, na batalha contigo. E reconhecer os teus amigos que oram por você. Os teus amigos que lá atrás lhe falaram uma palavra e essa palavra mudou teu destino. Essa palavra te colocou de pé, essa palavra te deu um norte, uma direção. Nunca se esqueça dos seus amigos. Porque na adversidade a gente se esquece que tem gente que nos ama. Na adversidade a gente se esquece que Deus colocou na nossa vida amigos. Tem aqueles que digam: eu não acredito em ninguém, eu não confio em ninguém, eu não sou amigo de ninguém. Azar o seu. Porque eu sei e creio num Deus que levanta amigos de verdade. Eu creio num Deus que coloca pessoas que entendem a nossa chamada, entendem a nossa dor e que estão do nosso lado no momento mais difícil. Talvez não estão ali vivendo o problema, sentindo o problema, mas estão de longe, intercedendo e sabendo que Deus é na nossa vida. Então reconheça eles. Reconheça os seus amigos. Não vire as costas para os teus amigos. Não deixe de falar com eles. Não deixe de ligar para eles. Porque uma amizade vale mais do que um irmão, diz a Bíblia. É a lei do reconhecimento. Eu quero encerrar fazendo uma oração por você. Que nessa adversidade o Senhor possa te dar uma direção. Amado Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, querendo, Deus, que o Senhor nos ajude, ou ajude este irmão, esta irmã que está passando por uma grande adversidade, a vencer e a suportar todas estas coisas. Tu és a fonte de todo ânimo, Senhor. Tu és, ó Deus, a essência de todas as coisas. Nós sabemos que em Ti nós temos forças. Nós podemos confiar. Porque no momento em que nós orarmos, o céu se abre. No momento em que nós orarmos, as Tuas mãos se estendem. Ah, Deus. Se tem alguém, Deus, me ouvindo aqui, que está passando por uma adversidade gigantesca, e está buscando em Deus uma resposta, que o Senhor coloque as respostas, Senhor, diante dele, que o Senhor coloque os recursos necessários diante dela, para que através desses recursos, eles possam seguir em frente, que o Senhor possa guiá-los no caminho certo, levá-los na pessoa certa, que as oportunidades certas se apareçam, e que em nome do Senhor Jesus, o Senhor traga sobre eles o respaldo necessário para alcançar os seus milagres. Esse é o meu pedido, Jesus, não só agora, mas para sempre. Amém e amém.